O que você está vivendo hoje não é o seu fim. Eu sou Luiz Soares, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ao final deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu estou dizendo para você que isso que você está passando não é o seu fim, porque hoje eu assisti um vídeo de uma pessoa que disse que a vida dela estava arruinada e essa pessoa tem apenas 40 anos de idade. Não deu sorte no casamento, não deu sorte nos negócios, não consegue arrumar um emprego, não consegue passar num concurso, não consegue se estabilizar. E por achar que isso é uma coisa muito importante para ele, né? Ou a coisa mais importante para ele, ou para outras pessoas que se encontram na mesma situação, na mesma condição, elas acham que elas não venceram na vida, ou elas se esquecem daquilo que ela já passou e onde elas estão no exato momento. Independente do que você está passando. Eu não estou aqui para pregar religião para você, longe disso. Religião não salva ninguém, religião não conserta as pessoas que não querem mudar de vida. Você precisa entender que para você mudar a sua vida, primeiro você tem que entender qual o propósito, para que você existe, por que você está aqui. Eu tenho certeza que o que você está passando, que o que você está atravessando, as coisas que estão acontecendo com você nesse exato momento, são para você poder melhorar a sua vida, mudar a sua perspectiva, mudar a sua visão. Eu costumo dizer que Deus tem um propósito na vida de cada um e Ele faz com que certas coisas aconteçam ou permite certas coisas acontecerem na nossa vida para que a gente tenha um olhar mais crítico para as coisas que a gente está fazendo, para que a gente possa olhar realmente para o que está acontecendo na nossa vida, para a gente poder entender realmente o que a gente precisa fazer para que a nossa vida mude de fato, para que a nossa vida tome uma direção diferente, para que a nossa vida seja transformada através do pensamento, através daquilo que a gente está passando, através da consciência que a gente tem que ter de que aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente deixa de fazer, são os maiores causadores dos problemas que a gente tem e que a maioria das pessoas estão vivendo nesse exato momento. Eu estou falando isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês aqui. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem é um tumor cerebral que eu tive em 2017. Eu descobri um tumor na minha cabeça desse tamanho aí, ó. Se a imagem da minha cabeça reduzida tá esse tamanho aqui, tá vendo? Imagine se você ampliar, você vai ter uma ideia de como era o tumor, o tamanho que ele era, tá vendo? Ele era muito grande, ó, tá vendo? Quando eu descobri que eu tinha esse tumor na minha cabeça, vocês não têm ideia do que eu passei. Vocês não fazem ideia do que eu senti. Vocês não fazem ideia do que eu vivi. Vocês não fazem ideia das coisas que passaram pela minha cabeça, do que eu quis fazer comigo mesmo, das coisas que eu pensei em fazer. Vocês não fazem ideia do turbilhão de emoções que passaram pela minha vida, pela minha cabeça, o turbilhão de pensamentos que vinham na minha cabeça sem parar. Mesmo eu acreditando em Deus, mesmo eu sendo cristão desde pequeno, eu fiquei com muito medo. Eu tive medo de morrer, eu tive medo de deixar minha família, eu tive medo de abandonar minha família e a minha família ficar aí. Porque aquilo me deixou de uma maneira tão desesperadora que vocês não fazem ideia. Se você está chateado porque você perdeu seu emprego, se você está chateado porque a sua esposa te largou, ou porque seu filho não quer mais falar com você, se você está chateado porque alguém não te ama mais, ou porque alguém deixou de falar com você, ou porque aquilo que você está fazendo não está dando certo, um negócio, aquilo que você quer fazer não está dando certo, eu quero dizer para você que se você tem saúde, você está vivo, você pode raciocinar, falar as coisas com clareza, você já está mais do que vencendo os desafios da sua vida. Tudo depende de você. Quando eu descobri esse tumor cerebral, a minha vida mudou de cabeça para baixo. Esse aqui, ó, era como eu fiquei, ó, depois que eu descobri o tumor. A minha cara ficou assim, tá vendo? Eu fiquei todo inchado, ó. Tá vendo aqui, ó? Como é que ficou meu rosto? Tá vendo aqui, ó? Eu fiquei cego, comecei a perder a visão. Olha como eu inchei, ó. Tá vendo aqui como é que eu fiquei inchado? Olha como é que eu fiquei, ó. Tá vendo? Como é que eu fiquei inchado, ó. Minha cara como é que ficou?
Vocês não fazem ideia do que eu passei. Olha como é que eu fiquei aqui, ó. Olha como é que eu fiquei, tá vendo? Todo inchado. Vocês não fazem ideia do que eu passei. Vocês não têm noção. Isso aqui foi um dia, uma semana depois que eu fiquei curado. Olha como é que eu tava. Eu fui orar e agradecer a Deus pela cura. Eu fui me lançar aos pés do Senhor para agradecer a Ele por Ele ter feito esse milagre na minha vida. E esse milagre que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de vocês também. Olha como é que o tumor ficou. Olha como ele era e olha como ele ficou agora, como ele está nesse momento. Agora está um pouco menor. Gente, o médico disse para mim que esse tumor, apesar de benigno, ele era muito agressivo. Ele poderia me causar, assim como eu perdi parte da visão de um olho, eu poderia ter ficado sem andar, sem falar, sem interagir com as pessoas, sem poder criar um raciocínio lógico através do pensamento. Eu poderia ter delírios, eu poderia ver vultos, começar a ter sonhos, imaginações, confundir a realidade com a ficção que eu criei dentro da minha cabeça, acreditar que aquilo ali era real. Vocês não fazem ideia. Eu tinha apenas 5% de chances de sair sem sequelas da cirurgia. Eu fiz uma cirurgia, eu descobri o tumor em julho para agosto de 2017, e quando eu entrei na mesa de cirurgia, quando eu falei com a minha família, reuni a minha família aqui para me despedir, né, da minha família, porque eu não sabia se eu ia voltar da cirurgia com vida, foi o momento mais difícil e mais doloroso que você possa imaginar. Você não tem noção de quanto eu chorei, do quanto isso mexeu com a minha cabeça, de quanto isso mexeu comigo. E depois que eu saí do hospital, a minha vida mudou. Parece que eu renasci exatamente, né, com essas palavras. Eu renasci, eu me tornei uma nova pessoa depois desse dia. As pessoas que encontram comigo, as pessoas que me conheciam antes da cirurgia, antes de eu ter tido esse problema, elas perguntam para mim, poxa, você tá diferente. Eu falei, cara, depois de uma expectativa, de uma experiência dessa, a gente tem que mudar. A gente precisa mudar. Depois que você passa por uma experiência de quase morte, tudo para você ganha um novo significado, um novo sentido. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para dizer para você que o que você está passando pode ser resolvido. Independente do problema que você esteja passando, independente de tudo que você esteja passando, esteja vivendo nesse exato momento, nada é mais importante do que a sua vida, nada é mais importante do que você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, nada é mais importante do que você entender que sem Deus você não é nada. Independente de você estar devendo alguém, se você está triste porque alguém que você ama foi embora, ou você perdeu alguém que você amava, Deus não vai te abandonar. Eu nunca me senti tão amado na minha vida quanto eu me senti naquele hospital. Quando eu estava no CTI, parecia que eu estava boiando no mar de amor, um mar de sentimento me envolveu. E eu me lembrei daquela passagem que diz que os pés do Senhor estão na terra e o trono é onde ele se assenta, onde ele habita. O céu é o céu do Senhor e a terra é o estrado dos seus pés. Quando eu pensei nesse versículo, eu olhei para mim, para minha situação ali naquele CTI cheio de tubo, né, tubo no nariz, o meu peito cheio de coisas, eu estava com sonda, né, eu estava muito fraco ainda, não conseguia falar direito. Eu comecei a entender, eu falei, gente, como pode um Deus que habita o céu, que tem o universo aos seus pés, que tem o mundo inteiro aos seus pés, pode se preocupar individualmente com uma pessoa como eu? Você tem noção disso? Você tem noção do quão importante você é? Você tem noção do quão valiosa é a sua vida? Você que está entregando sua vida às drogas, você está entregando a sua vida aos jogos, você está entregando a sua vida à bebida. Eu queria dizer que você é muito maior do que isso.
A sua vida é muito mais importante do que você imagina. Você é muito mais importante para as pessoas do que você imagina. Existem pessoas que te amam, existem pessoas que querem o seu bem. Para você ter uma ideia, eu tenho alguns imóveis e eu assinei algumas folhas de papel em branco, entreguei para minha esposa, alguns talões de cheque, eu peguei no banco várias folhas de cheque, assinei em branco os cheques, entreguei para minha esposa e falei para ela, olha, se eu não voltar dessa cirurgia, você pode casar novamente, ser feliz, transferir os imóveis para o seu nome, tirar dinheiro de conta, passei tudo para ela. Ela pegou aqueles papéis e falou, amor, você não tem fé não? Você não acredita nisso não? Eu já gravei um vídeo falando sobre isso assim que eu comecei esse canal e hoje eu senti desejo no meu coração de gravar esse vídeo novamente. O meu filho, que na época tinha apenas 16 anos de idade, olhou para mim e disse, pai, se tu morrer, eu nunca mais vou acreditar em Deus. E aquilo me deixou muito preocupado. E eu falei, Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, pai, tem misericórdia de mim. E quando eu saí daquele CTI, eu me lembro que o meu filho foi me visitar e ele não conseguia me olhar nos olhos. Eu segurei a mão dele e disse, filho, eu ainda estava com um tubo, né, enfiado no nariz, não conseguia falar direito, né? Mas eu falei para ele, filho, o que está acontecendo? Ele olhou para mim e disse, pai, eu estou com vergonha de Deus. Aí eu falei, por quê? Ele, porque eu duvidei que ele não pudesse te trazer de volta, de te abençoar com essa cura. Porque, gente, por mais que eu tenha passado por um centro cirúrgico, e muita gente vai ver esse vídeo aqui e vai falar, você só está falando isso porque a sua cirurgia foi bem sucedida. Olha, todo neurocirurgião que fala comigo, numa consulta que eu vou, né, ou em alguma inspeção que eu tenho que passar, ele fala assim, como é que você está conseguindo falar? Como é que você está conseguindo ver? Como é que você está conseguindo andar? Eles botam a mão na cabeça e falam, meu Deus, você é um sobrevivente. Na última consulta que eu fui, o médico olhou para mim e disse assim, porque eu tinha que ir de 6 em 6 meses, aumentou para 1 ano, agora eu tenho que ir de 3 em 3 anos fazer uma ressonância e passar pela consulta com o neurocirurgião que me operou. E ele perguntou, quantas quimioterapias você fez? Aí eu falei para ele, nenhuma. Quantas radioterapias você fez? Quantas sessões de radioterapia você fez? Eu falei, nenhuma. Você está tomando remédio que precisa ser tomado para o tumor não voltar a crescer? Eu falei, não, o médico, o endocrinologista me liberou, ele falou que eu não preciso. Aí ele falou, estranho, o tumor está estagnado e você não está fazendo quimioterapia, radioterapia. Ele falou, eu nunca vi isso acontecer. Gente, o poder de Deus, ele é infinitamente maior do que qualquer problema que você esteja passando. Independente de qualquer coisa que você esteja passando na sua vida, Deus é infinitamente mais poderoso. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei para onde você quer ir, o que você quer fazer da sua vida, mas o que eu tenho para te dizer é, pense um pouco naquilo que você está fazendo. Será que o que você viveu até aqui não foi bom o suficiente para você entender que você precisa expandir o seu raciocínio, expandir a sua consciência, para que você possa entender que a sua vida, a sua felicidade só depende de você? Que a sua vida pode ser melhor, independente se você tem ou não dinheiro, se você tem ou não saúde, se você é ou não casado, se você é ou não amado? Deus te ama independente do que você é, do que você tem, da cor da sua pele. Deus te ama independente do que você fez. Deus te ama independente daquilo que você está fazendo nesse momento. Eu queria convidar você a refletir mais sobre a sua vida, a olhar para dentro de você e tentar entender por que você não toma uma decisão de mudar sua vida de uma vez por todas. Só depende de você. O poder da mudança está na ação que você precisa tomar, fazer, o que você precisa fazer para que a sua vida possa ter um rumo diferente. Gente,
Eu vou terminar esse vídeo por aqui, já tem 14 minutos de vídeo, eu não quero me alongar. O que eu quero dizer para você é que Deus pode curar você, Deus pode te tirar dos problemas. Gente, vocês não têm noção das coisas que eu já passei na minha vida para chegar aqui, nesse ponto onde eu estou agora. Quantas vezes eu já chorei, quantas vezes eu já sorri, quantas vezes eu já sofri, quantas pessoas ficaram pelo caminho, quanto dinheiro eu já perdi, quanto dinheiro eu já ganhei. E não se trata de quanto você ganha, quanto você deixa de ganhar, do que você tem ou deixa de ter. Vai chegar uma hora em que você vai precisar fazer esse olhar para dentro de você. Eu costumo dizer que se isso não tivesse acontecido comigo, eu poderia estar em outro lugar. Poderia nem estar mais aqui. Tudo tem um plano. Tudo tem um propósito. Deus ama você de tal maneira que Ele permite que certas coisas aconteçam na sua vida, para que você possa tomar uma direção diferente e mudar a sua vida de uma vez por todas. A exemplo disso, nós temos Jó, o homem que tinha tudo, perdeu tudo para poder glorificar o nome de Deus, porque Deus conhecia o coração dele. Quem sou eu para me comparar com Jó? Quem é você para se comparar com Jó? Mas pense comigo, será que não está na hora de você dar uma freada, começar a entender melhor o que está acontecendo ao seu redor, expandir, como eu disse, a sua consciência para que você possa entender melhor o que Deus quer para a sua vida e para a sua família e para a sua trajetória de vida. Eu sou Luiz Soares, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que as pessoas possam ser alcançadas através desse meu testemunho. Que Deus te abençoe. Deixe seu comentário, comente qualquer coisa aí, comente louvado seja Deus, compartilhe com as pessoas que você ama e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Fiquem com Deus e até a próxima.